acompanhar o tratamento do filho ou trabalhar para sustentar a família. Um dilema de pais que têm crianças com síndrome de Down. A gente fica com o coração na mão. A gente pensa até em largar o emprego, aí você pensa, não, ele vai precisar desse apoio financeiro. Não tenho essa condição financeira de abrir mão do meu emprego agora. Em Brasília, uma servidora pública conseguiu na Justiça o direito de reduzir a jornada sem diminuir o salário. Homens e mulheres se arriscam em terapias não comprovadas para prolongar a juventude. Nenhuma entidade, nenhum órgão no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ou em qualquer parte do mundo, reconhece essa especialidade anti-aging. Essa especialidade não existe. A Justiça mantém decisão e proíbe terapias hormonais anti-envelhecimento em todo o Brasil. Motociclista sai para trabalhar e morre depois de bater em carro do Exército. Conforme a gente viu algumas câmeras de casa que tinha na volta, ele estava vindo e a van veio daqui, não parou e deu bem na porta da van. A viúva procurou os tribunais e pediu pensão e indenização por danos morais. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapias alternativas. Quanto mais cedo uma criança com síndrome de Down é estimulada, mais ela consegue se desenvolver. Só que para acompanhar essa rotina, os pais precisam ter tempo e dinheiro. Em Brasília, uma servidora pública pediu na Justiça a redução da jornada de trabalho sem diminuir o salário. E ela conseguiu. A maternidade foi programada, a gente queria muito, foi desejado, programada. Para Eneida foi a realização de um sonho, a chegada do tão esperado filho. Ela só não contava com uma surpresa. Depois que ele nasceu, ele foi prematuro, ficou um mês na incubadora e nesse tempo que ele estava na incubadora que surgiu a possibilidade dele ter a síndrome. Veio a confirmação. O pequeno Rafael foi diagnosticado com síndrome de Down. E foi aí que a servidora pública descobriu que precisaria ter mais tempo para atender às necessidades do filho. A gente fica com o coração na mão. A gente pensa até em largar o emprego, aí você pensa, não, ele vai precisar desse apoio financeiro. Eu não tenho essa condição financeira de abrir mão do meu emprego agora. Eneida, que trabalha aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, procurou a Justiça. Só assim ela conseguiu o direito de ter a jornada de trabalho reduzida de 40 para 20 horas semanais, sem compensação de horário ou redução de salário, e ter condições financeiras e tempo para acompanhar o filho. Anteriormente, no local de trabalho, as expectativas dela tinham sido frustradas. O requerimento administrativo que ela fez pedindo a redução de carga horária para que pudesse cuidar do seu filho, que é portador de síndrome de Down, foi negado administrativamente. A ANEEL informou que, na época, não existia previsão legal para atender o pedido. A lei era expressa nesse sentido, deveria haver a compensação. Então, não havia margem para nós, como órgão da administração pública, que tem que obedecer ao que está previsto em lei, não havia margem para que nós concedêssemos isso administrativamente. Na Justiça Federal do DF, a Eneida conseguiu finalmente o que queria, como explica a advogada responsável pelo caso. Nós invocamos, nesse pedido, a convenção, que trata das pessoas com deficiência, e essa convenção foi recebida pelo nosso país como tratado internacional. Ela tem força de emenda constitucional, então ela fica acima da lei estatutária, é um poder maior em cima dessa lei infraconstitucional. A União não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quando já estava em vigor uma nova lei, a de número 13.370. Em 2016, uma lei alterou a Lei 8.112 para passar a prever o direito do servidor público que tenha filho, cônjuge ou dependente, portador de deficiência e que tenha necessidade dessa presença do pai ou mãe, servidor público,
que, constatado por junta oficial, junta médica oficial, seja então concedido esse horário especial a esse servidor. Para a relatora do caso, o bem-estar e os direitos da criança com deficiência são prioridade. Para que se atinja um resultado melhor no seu crescimento, desenvolvimento social, intelectual, há necessidade de que sua mãe permaneça o maior tempo possível para que possa dar uma assistência integral. É uma questão de saúde para o desenvolvimento e qualidade de vida das crianças com síndrome de Down. Quanto mais cedo a gente começa a estimular essas crianças, e esse trabalho é feito conjuntamente, profissional, família e escola, a gente percebe que a criança assim deslancha. Uma rotina de atividades diárias é tão importante para crianças com síndrome de Down que um hospital público de Brasília tem até um programa, o Cris Down. A gente busca realmente oferecer um cuidado integral e o trabalho, pelo fato de ser interdisciplinar, faz com que o atendimento realmente àquela pessoa, àquela criança, seja efetivo. E aqui está o resultado do Rafael, que conseguiu ficar mais tempo ao lado da mãe. A gente percebe a evolução do Rafa, é muito diferente, assim. A gente fica muito feliz com o desenvolvimento dele. Perigo nas estradas brasileiras. Os buracos que causam acidentes são provocados principalmente por falta de manutenção e pelo excesso de carga. Em São Paulo, uma empresa de agronegócios foi multada 2.000 vezes em 5 anos por transportar cargas com peso acima do permitido. Agora, ela foi condenada a pagar 10 milhões de reais pelo mesmo motivo. O Brasil tem 1.700.000 quilômetros de rodovias, mas só 13% são pavimentadas. E se o asfalto já não é suficiente, ainda há veículos que rodam com excesso de carga, provocando buracos e rachaduras na pista. Estraga a rodovia, esburaca, né? Então, nós mesmos saímos perdendo com isso. Não, ele te dá um lucro hoje e amanhã ele te cobra de volta. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, um caminhão com 50% de carga acima do permitido provoca 10 vezes mais danos ao pavimento. Outro dano importante é o risco que os condutores, não só aquele que está dirigindo o caminhão, mas aqueles que estão trafegando na rodovia, porque um veículo com excesso de carga, você vai ter uma perda da eficiência da frenagem, das condições de trafegabilidade, questão de estabilidade do veículo, que pode também trazer uma ocorrência, contribuir para a ocorrência de acidentes e acidentes graves. Para evitar que veículos transitem com excesso de peso, o controle é feito por balanças de pesagem fixas ou móveis. No posto da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, este caminhoneiro foi obrigado a parar. São fardos de cerveja, são pouca coisa que foi mal dividido na carga total, entendeu? Essa é a diferença. Entre eles são os eixos. Então tem que ser dividido nos 6 eixos ali, o peso total da carga. As infrações de peso, ela é gradativa. Quanto mais excesso, maior o valor da multa. Um veículo com 20 mil quilos de excesso, ele vai ser autuado em mais de 5 mil reais. Então é um valor desproporcional com o que se cobra do frete. Uma viagem dessa não é lucrativa nunca. Mesmo assim, uma empresa especializada em sementes e produtos químicos foi multada mais de 2.000 vezes durante 5 anos em rodovias federais e estaduais de São Paulo por transportar carga além do permitido. Hoje, um condutor que se evade de um posto de pesagem, ele é multado em R$ 195, enquanto uma ultrapassagem por um acostamento pode chegar a 10 vezes mais do que esse valor. Então, você acaba
né, tendo aquela questão da infração compensar o prejuízo que o condutor possa ter. O Ministério Público decidiu entrar com uma ação civil na Justiça Federal contra a empresa de agronegócio. Os procuradores pediram que a companhia fosse proibida de trafegar em rodovias federais com excesso de peso, sob pena de multa de R$10 mil a cada infração, e também a pagar uma indenização por danos materiais e morais coletivos. A primeira instância acatou o pedido. No recurso, o Tribunal Regional Federal em São Paulo teve outro entendimento. Segundo esta desembargadora, não há necessidade de aplicar uma nova multa, e sim de aumentar a fiscalização nas rodovias. Mas ela condenou a multinacional Syngenta ao pagamento de R$10 milhões. Eu considerei os danos morais porque, sem dúvida nenhuma, a prática de irregularidade no que diz respeito ao excesso de carga nas estradas enseja perigo às pessoas, falta de segurança total a todos os usuários, particularmente aqueles usuários de pequeno porte em termos de veículos. A responsabilidade, particularmente de empresas grandes, é com a coletividade. Se isso não é visto e se existem infrações que são cometidas em razão dessa falta de observação, elas vão de ser punidas e punidas de uma forma exemplar. Em nota, a Syngenta informou que tomará as medidas cabíveis para cumprir a legislação. A Polícia Rodoviária Federal está insistindo no entendimento de que representa um crime contra a segurança viária. Nós temos casos aí de caminhão que partiu o eixo na rodovia. O que é isso? Um eixo fadigado pelo uso continuado com excesso de peso. Para o diretor técnico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o aumento da concorrência no setor é um dos principais motivos desta infração nas estradas. Muitos transportadores acreditam, que se transportarem mais carga, eles vão faturar mais, vão ganhar mais dinheiro. O que é uma ilusão, porque o caminhão vai sofrer com isso. Você vai ter mais manutenção, freios, pneus, suspensão, fora o grande risco de acidentes. Então, a posição da NTC, que sempre é divulgada através de artigos na internet, através dos nossos anuários, é no sentido de doutrinar o transportador para não transportar excesso de peso, porque isso pode ser um tiro no próprio pé. Um acidente trágico. Um motociclista saiu para trabalhar e perdeu a vida ao bater em um carro do Exército. A mulher que vivia com ele em união estável tem direito à indenização? Ela entrou na justiça com pedido de pensão e indenização por danos morais. Veja o que aconteceu na reportagem de Marcelo Magalhães. Ele saiu para trabalhar, levanta um pouquinho antes de mim e saiu. Aí eu levantei logo em seguida dele e vi que a chave da portaria ele tinha esquecido. Esquecimento que custou a vida do companheiro de Tainara. Comecei a mandar mensagem para ele para dizer que ele tinha esquecido. Aí não deu meia hora, eu fui pro banheiro. Liguei pro chefe dele, que é o meu primo. Thiago, o José chegou, porque eu chamava ele de José, né? Não, Thay, ele não chegou. Tu tem que vir para casa. Eu, como assim que aconteceu? Ele, não posso te falar por telefone. A notícia era a pior possível. O jovem retornava para casa de moto para pegar umas chaves que ele tinha esquecido. Mas bem aqui, nesse ponto, ele foi atingido por uma viatura do Exército e morreu no local. Conforme a gente viu algumas câmeras de casa que tinha na volta, ele estava vindo e a avó veio daqui, não parou e deu bem na porta da avó. Josemar tinha 22 anos e há pouco mais de 2 vivia com Tainara. Como tinha uma união estável, a jovem decidiu entrar com uma ação judicial contra a união para ter direito à pensão vitalícia e indenização por danos morais. O motivo básico mesmo foi a gente conseguir comprovar nos autos que ela era companheira dele e também, além disso, pedir o dano pela perda do companheiro, Que eles estavam já construindo a sua família, eles estavam com a ideia de ter filhos, tudo, e acabou isso tudo indo à bancarrota, Mas como Tainara não era casada no papel, ela teve que provar que tinha sim uma união estável. A gente conseguiu provar que eles estavam em união estável mesmo.
O pai de Josemar compareceu na audiência, confirmou os fatos, né? Fato que foi determinante para a juíza que analisou o caso em primeiro grau condenar a União a pagar indenização por danos morais. Apesar do pouco tempo de relacionamento, que havia uma união com a intenção de constituir família, porque fizeram um financiamento para construir uma casa, pagavam juntos, né? Ela trabalhava, ele trabalhava, então eles dividiam as despesas, moravam no mesmo endereço. Já a pensão vitalícia foi negada, porque o marido não sustentava a Tainara como exige a legislação. Ela e a União recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A viúva pediu o aumento do valor da indenização. Existem alguns parâmetros que nós consideramos e dentre esses estão assim, qual é o tamanho do dano, né? Se olha assim o tamanho da lesão, né? Se é uma coisa mais profunda, uma coisa que vai durar, como a perda de um ente querido é uma coisa que dura, então o valor normalmente é mais elevado. Após analisar o caso, os desembargadores federais acataram o recurso de Tainara e aumentaram a indenização de 30 mil para 50 mil reais. O Comando Militar do Sul foi procurado, mas não se manifestou sobre a condenação. Já a Tainara, aos poucos, espera reconstruir a vida. A gente tem que ser mais forte. Por mais que doa, por mais que a gente sofra, mas tem que seguir. É a vida. A busca pela beleza e pela juventude. Cresceu nos últimos anos a procura pela chamada medicina anti-envelhecimento, até que uma resolução do Conselho Federal de Medicina proibiu a prática no país. A polêmica foi parar nos tribunais e a Justiça manteve a decisão. Terapias hormonais para rejuvenescimento não podem ser feitas no Brasil. Norma dedica um tempinho todos os dias para ir à academia. Aos 55 anos, faz exercícios físicos regularmente. Começou cedo. E sabe por quê? Saúde, qualidade de vida e saúde mental também. É muito importante. E ela está certa. Praticar exercícios físicos ajuda também a melhorar o humor e a preparar o organismo para o avanço da idade. Ela vai ter bons benefícios na saúde física e mental, onde na saúde mental nós podemos auxiliar no combate ou na prevenção da depressão, uma vez em que o exercício físico ele vai liberar níveis de serotonina. A busca pelo envelhecimento saudável geralmente começa com a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação. Mas algumas pessoas já têm procurado também a medicina anti-envelhecimento. Elas acreditam que podem obter resultados ainda melhores. Aos 25 anos, Pedro mantém uma rotina para ficar em forma e evitar os sinais do tempo que virão. Além dos treinos e da alimentação saudável, ele já tomou pequenas doses de melatonina para melhorar a qualidade do sono e hoje faz uso de termogênicos, vitaminas, proteínas, de um regulador do hormônio cortisol e passa testosterona em gel na pele. Tudo indicado por médicos adeptos da medicina anti-envelhecimento, também chamada de anti-aging. Pelo nível de estresse do meu trabalho, viajando muito, o meu nível de testosterona, pela minha idade, estava um pouco abaixo. Aí as pessoas falam assim, caramba, ele passou testosterona, é alguma coisa injetável? Não, é simplesmente um creme bem leve, só para voltar no nível certo e aí o corpo funcionar de uma forma harmônica, vamos falar assim. Mas os endocrinologistas alertam. O uso prolongado de hormônios pode trazer consequências à saúde. Por exemplo, a reposição de testosterona melhora a massa muscular, melhora a massa óssea. Mas a longo prazo aumenta a chance de um evento cardiovascular, né? Aumenta a chance de um aumento do volume prostático e risco de câncer de próstata. Então você tem que pensar desse outro lado, diminui a capacidade fértil do homem e da mulher. Então tem um benefício imediato, mas tem um preço a pagar lá na frente. E foi devido à falta de comprovação científica sobre a segurança da medicina anti-envelhecimento que, em 2012, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução que proíbe essa prática como terapia. Ou seja, os médicos não devem receitar hormônios para retardar o envelhecimento. Só é permitida a reposição. Os profissionais que receitam estão sujeitos a penalidades, que vão desde a advertência à cassação do registro médico. Não existem estudos científicos duplos cegos, randomizados, controlados por placebo,
que mostrem tanto a sua eficácia quanto a sua segurança. Mas nem todos os médicos concordam que a terapia é totalmente prejudicial. Primeiramente falando, a modulação hormonal não é indicada para estética, tá? E nem performance. Não é uma ferramenta para isso, né? E, de fato, a modulação hormonal ainda carece de comprovação científica para que a longo prazo a gente realmente se sinta seguro. Mas a gente precisa individualizar, porque a gente percebe que alguns casos na prática realmente se beneficiam da modulação hormonal ou otimização hormonal. A Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia, com mais de 700 médicos associados, entrou com ação civil coletiva na Justiça Federal no Ceará, solicitando que a resolução do CFM não se aplicasse aos filiados à instituição. A Sobraf afirma que a medicina exercida pelos associados não tem caráter experimental e é baseada em estudo detalhado do quadro clínico de cada paciente. Mas não é o que pensa o Conselho de Medicina. Essa especialidade anti-aging, essa especialidade não existe e todas essas terapias são bastante questionáveis. Diante do caso, a Justiça Federal negou o pedido da Sobraf nas duas instâncias e os médicos não têm autorização para realizar o tratamento. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a legalidade da resolução do CFM, que proíbe a terapia, e afirmou que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas decisões técnicas do Conselho de Classe. Endocrinologistas acreditam que a receita para retardar o envelhecimento passa longe da ingestão de hormônios e está bem ao nosso alcance. Como prática de atividade física, uma dieta balanceada e adequada, diminuição de tabagismo, diminuição ou moderação no consumo de álcool, né? Noites regulares de sono. Isso sim são medidas que claramente tornam um envelhecimento adequado e saudável. Um acordo para evitar gasto público e beneficiar a população. Uma prefeitura do estado do Rio cedeu os servidores e uma universidade pública entrou com espaço para instalar um curso de graduação. Só que uma parte do combinado não foi respeitada e o caso foi parar na justiça. Tatiana é dentista há mais de 20 anos em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Construir uma carreira e ganhar a confiança de pacientes não foi fácil. Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente sai da faculdade muito cru, não tem experiência e é paciente, é boca a boca, a informação vai passando, a melhor propaganda é essa e é bem vagaroso, né? Ela se formou pela Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, que era administrada pela Prefeitura. Em 2007, um convênio com a Universidade Federal Fluminense criou um curso de graduação de medicina dentária na cidade. O convênio ele previa, por parte do município, a cessão dos bens móveis e imóveis e dos funcionários que então ministravam as aulas e prestavam apoio administrativo à Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. A UF, coube à UF assumir a continuidade da prestação do curso de odontologia, mas já sob a sua administração própria. O procurador explica que, para impedir a interrupção das aulas durante a mudança de gestão, a Prefeitura cedeu servidores para a Universidade Federal, com os salários pagos pelo município, uma situação que deveria acabar em dezembro de 2010. Mas como isso não aconteceu, o caso foi parar na Justiça. Durante o processo, a reitoria da UF ainda tentou prorrogar o convênio por mais 24 meses, mas não teve jeito. A universidade foi condenada a pagar para a Prefeitura de Nova Friburgo R$ 438 mil. Apesar da omissão da Prefeitura, o fato é que, a partir de 2010, com o término da cessão dos servidores, a UF teve o serviço prestado por eles. Portanto, não devolver o dinheiro pago aos servidores ao município seria um enriquecimento sem causa da Universidade Federal Fluminense. O
magistrado vai além. Diz que houve não só dano financeiro aos cofres públicos do município, como prejuízo ao atendimento à população. Quando eu fiz a análise do processo, eu observei que esses servidores poderiam estar trabalhando num programa, prestação de serviço à comunidade carente odontológico. Portanto, a comunidade carente de Nova Friburgo, ela ficou sem esse serviço exatamente porque esses servidores estavam na Universidade Federal Fluminense. Para o magistrado, o convênio tinha como princípios a transparência, a verdade e a honestidade. É a chamada boa-fé objetiva. Este especialista explica que desde 2002, com o novo Código Civil, a legislação passou a privilegiar o comportamento dos envolvidos com base na confiança. Desse princípio decorre alguns deveres que é chamado no direito civil deveres anexos da boa-fé. E dentro desses deveres há justamente o dever de lealdade. Você tem que ser leal com a pessoa que você está contratando. A UF recorreu da decisão, mas, em segunda instância, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmaram a sentença e determinaram o pagamento à Prefeitura dos salários dos servidores cedidos que continuaram trabalhando após o fim do contrato. O processo em si ele envolve uma questão de recursos financeiros entre a União e o município. E nada afeta o curso de odontologia, que ele vai continuar sendo prestado, vai continuar funcionando em Friburgo. O que foi feito e o que se busca é justamente manter essa relação saudável entre o município e a universidade em prol do destinatário final, que é o aluno. Procurada, a reitoria preferiu não se pronunciar. Já os alunos sabem da importância de ter uma universidade pública de qualidade na região. Uma diferença na hora de buscar o mercado de trabalho. Então aqui a gente é um campus, né, Nova Friburgo, só que a gente tem a UF de Niterói. Então eu acho que de certa forma traz o reconhecimento, traz um peso maior no currículo. O Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!